Sejam bem-vindos à nossa aula de número 9. Essa aula é para o primeiro ano. Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Que bom! Eu espero que vocês tenham passado muito bem. Vamos organizar o nosso material e o nosso caderno? Então vamos lá. Primeiro vamos organizar o nosso material. Hoje nós vamos precisar do caderno, do lápis de cor e o lápis de escrever e a borracha. Eu vou dar um tempinho para vocês separarem, tá bom? Nós já voltamos. Muito bem, já estão com o material separado? Ótimo! Agora nós vamos escrever no nosso caderno. Olha lá, a data, a aula que nós estamos, que é a aula 9, e ER. O que é ER? Abreviação de ensino religioso. Vou dar uma folguinha para vocês, né? Vamos lá? Eu já volto.
Muito bem, material organizado e o caderno em ordem. A letra caprichada eu espero, hein? Vamos lembrar o que nós falamos na nossa última aula? Quem lembra? Sentimentos e lembranças. Muito bem. Nós lemos um livro juntos, não lemos? Isso, tenho monstros na cabeça. Ai, professora, tenho monstros na barriga. Isso aí, nós tínhamos monstros na barriga. Como é que era o nome do nosso personagem? Isso, Marcelo. O Marcelo tinha monstros na barriga. E o que eram esses monstros na barriga dele? Isso, sentimentos. Todos os sentimentos que o Marcelo tinha, ele dava o nome de monstros. E o monstro que nós desenhamos na aula passada foi o monstro da alegria. Muito bem, olha lá, o monstrinho da alegria do Marcelo para nós relembrarmos. Ótimo. E eu pedi para vocês fazerem algumas atividades, não pedi? E eu disse que eu ia ver, não disse? Eu disse e eu vi. Aliás, eu vi muito monstro, mas tanto monstro que eu fiquei mais alegre do que o normal. É, tanto monstro lindo, eu vou mostrar um pouco para vocês. Olha lá, como é o monstrinho da alegria de vocês? Gente, olha esses monstros, eu adorei. Gente, olha lá, o monstro do Matheus, todo com colagem, o monstro da Daniela, com a língua de fora, o monstro da Natália, olha só os detalhes da bochecha. Gente, vocês estão muito caprichosos, eu tô adorando receber esses desenhos. Muito obrigada, Matheus, Daniela e Natália. Mas tem mais, sabia? Olha lá, o do Victor tem até Lego na barriga. Não é uma coisa muito engraçada ter Lego na barriga? Eu gostei. E o do Miguel da escola Pilarzinho, olha o tamanho da boca. É uma boca de gente feliz ou não é? E a Heloísa da escola Maria Clara Brandão Tesseroli, ela fez uma montagem, uma coisa muito legal. O moço dela ficou meio gelatinoso, não ficou? Muito obrigada, Victor, Miguel e Heloísa. Mas tem mais? Tem sim. Olha lá, o monstro da Sofia do Raul Wallenberg tem uma perna enorme e tá de salto. Que monstro chique. E o monstro da Maria Fernanda que tem um coração na mão. Ai, que romântica! E a Manuela, do professor Brandão, fez uma colagem espetacular. Um olho de uma coisa, um nariz de outro, boca de outra. Ficou muito engraçado, né? Sofia, Maria Fernanda, Manuela, obrigada! Será que tem mais? Tem sim. Olha lá, o Jean Lucas, o Matheus e o Nicolas me mandaram os seus monstrinhos da alegria. Um tem os braços bem grandes, o outro tem a cabeça de abacaxi, vocês acreditam? E o outro tá com um bração grandão, assim, muito legal. Obrigada, Jean Lucas, Matheus e Nicolas. E tem mais. A Heloíse me mandou lá do Heráclito Sobral Pinto. Olha o monstro dela, todo cheio de colagem. É muito legal. Tiveram duas crianças que me mandaram um vídeo. Como aqui não dá tempo de eu mostrar o vídeo porque é muito grande, eu vou mandar um beijo pro Felipe, do Raul Wallenberg, e pro Lorenzo, do Ninfa Peplou. Que nome difícil de falar dessa escola. Vocês têm que me ensinar. Eles me mandaram um vídeo, eu vou mandar muitos beijos para vocês. Eu recebi. Mas vocês sabiam que tem pessoas que também assistem essa aula além de vocês? Vocês sabem quem são? As professoras. Vocês acham que é só vocês que têm aula? Elas também. Tanto que a professora Aline me mandou o monstro dela da alegria. Olha o monstro da professora Aline. É de lã. Viram que legal? Dá para fazer em casa. Aliás, a professora Aline me disse que na volta para as aulas ela vai ensinar a turminha dela a fazer esse monstrinho. Ela me mandou até como a gente faz. Vou ver se eu consigo fazer com vocês, tá bom? Muito obrigada, professora Aline. Muito obrigada a todos os desenhos que eu recebi. Se o seu não apareceu aqui, não fica triste, tá bom? É porque às vezes não dá tempo da prof colocar, porque a gente grava muito antes, sabia? E aí não deu tempo. Mas eu recebi e você já vai receber um recadinho meu, tá bom? Não fica triste. Agora, nós vamos começar a falar dos monstros de hoje. Será que é monstro que dá medo? Será? Eu acho que é. Ou não. Vamos ver? Que monstro será que é esse? O que será que esse monstro está sentindo? Observem aí a carinha dele. O que vocês acham? Esse é o nosso primeiro monstro. E o segundo monstro é esse aqui. Um monstro com 3 olhos? Será que é um monstro que enxerga tudo? Vamos começar primeiro por esse aqui que é mais roxinho. Esse aqui é o monstro do medo. Quem tem medo? Você tem medo? Eu tenho medo de algumas coisas.
Uhum. Para falar um pouco dessa história do medo, eu vou ler uma história para vocês, da Ruth Rocha. A Ruth Rocha é uma escritora muito famosa, vocês sabiam? Com certeza já ouviram alguma história dela. O nome dessa história é Tenho Medo, mas Dou um Jeito. Vamos ouvir? Olhem aí na tela. Eu tinha muito medo de atravessar a rua, porque tinha medo de ser atropelado. Mas aprendi a atravessar com cuidado, a olhar para os dois lados, a atravessar na faixa e a obedecer o sinal. Eu tinha medo de subir no alto, porque uma vez levei um tombo. Mas agora eu tomo bastante cuidado quando subo em alguma coisa. Eu tinha muito medo de água, porque uma vez levei muito susto quando caí dentro da banheira. Mas agora eu sei que a gente pode até ficar no rasinho, pode usar boia ou aprender a nadar. Eu tinha muito medo de fogão, porque uma vez fui ver se estava quente e estava. Mas agora eu sei que com cuidado a gente pode fazer coisas deliciosas no fogão. Eu tinha muito medo de tomada, porque uma vez eu levei um choque. Mas aprendi que não tem nada que brincar com tomada. Tomada é bom para ligar meu som ou a máquina de fazer bolos. Mas afinal, ter medo serve para alguma coisa? E agora? Que pergunta é essa? Vocês acham que o medo serve para alguma coisa? Sabia que sim? Vamos acompanhar aí a leitura? O que é o medo? É um estado em que o organismo se coloca em alerta, diante de algo que acredita ser uma ameaça. Sua função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. Então, o medo, ele serve para nos deixar em alerta. Por quê? Nós vimos lá na história que os perigos que ele correu eram perigos reais, não é mesmo? Colocar o dedo na tomada, queimar a mão no fogão, ser atropelado. Então, o medo é para nos avisar, para a gente ficar alerta. Então, ele tem uma função, né? Entenderam? Por exemplo, se eu peguei uma faca, não pode mexer com faca, mas você pegou uma faca, e aí você vai cortar a sua mão, e aí o medo vem, opa, isso vai te machucar. E aí você não continua. O medo tem função. Vamos ver como é que o nosso organismo reage a esse medo? Olha lá. Aceleração do batimento cardíaco, ressecamento dos lábios, empalidecimento da pele, tremedeira no corpo, entre outros. O que é isso, professora? O que é o empadecimento? É quando a gente para assim e alguém fala assim, nossa, ficou até branco de medo? A nossa pele perde até a cor por causa do medo. Isso é uma reação do nosso corpo. Lembra que nós vimos lá no choro, que o choro é uma coisa que a gente não consegue controlar, assim como o suor? O medo também a gente não consegue controlar. O corpo começa a tremer, a gente fica meio nervosa. Sabe que essa aula que a gente está vendo agora, a primeira vez que eu fui gravar, eu fiquei com muito medo. Me deu uma dor na minha barriga, uma tremedeira na minha perna. Mas passou, agora eu já tô bem. Agora eu já tô levando bem legal. E nós vimos lá com o monstrinho da alegria, tem uma maneira de ficar o corpo, não tem? Que fica lá com o sorrisão, o corpo, né? Legal. Como é que fica o nosso corpo e o nosso rosto quando a gente tá com medo? Você sabe como que fica? Eu convidei umas pessoas para mostrar para nós como é que fica a carinha deles de medo. Olha lá, olha a cara do Cauã quando tá com medo. Tá todo espantado. E a Emanuele? Ai, que medo. Olha a cara do Francisco de medo. O que será que ele viu, hein? E o Guilherme? Acho que deve ser uma coisa bem assustadora. E a Heloísa? Que medo. Olha a cara do Miguel Felipe. Ele deve ter visto uma coisa que é de sair correndo, hein? E a Sofia? A Sofia ficou com uma carinha até triste. E o Miguel Henrique, como será que é a cara de medo dele? Colocou até a mão na boca. Essas carinhas de medo, a gente fica com essa cara mesmo, não fica? Você sabe quais são os nossos medos mais comuns? O que a gente mais tem medo? O que você tem medo? Pensa aí comigo. Vamos ver do que as pessoas mais têm medo? Todo mundo, né? Todo mundo passa por isso. Vamos ver? Olha lá, os medos mais comuns. Perder alguém importante como os pais. Dizer adeus a um animal de estimação. Ser assaltado por um ladrão.
se machucar, situações novas, ir mal na escola, não ter amigos, dos sons da tempestade, do escuro, de monstro e medo de errar. Você tem algum desses medos? Sabe que tem alguns medos que eles acompanham a gente durante a vida. Por exemplo, quando eu venho gravar aula para vocês, eu tenho medo de errar. Ainda tenho medo de errar. Quando eu vou entrar na minha casa e está muito escuro, eu tenho medo de ladrão, porque infelizmente tem ladrão, né? Agora eu tô com um pouco de medo do coronavírus, mas a gente tem que confiar na medicina, né? Na ciência, que vai encontrar uma solução. Tem muitos medos que nós temos quando a gente é criança, e ele vai passando com o tempo. Por exemplo, o medo de escuro. Quando eu era criança e eu ia no banheiro, vou contar uma história que eu sei que você também faz. Você levanta para ir no banheiro à noite e a casa está toda escura. E aí você pensa, e se eu correr bem rapidinho e acender a luz do banheiro? Nenhum monstro vai me pegar. Eu pensava assim também. Eu mirava na porta do banheiro e ó, corria e acendia a luz logo. Ufa, não tem monstro nenhum, posso fazer xixi. Esse medo é para passar com o tempo, né? A gente vai entendendo. Tem medos que são comuns, mas a gente só pode ficar preocupado ou deve ficar preocupado quando esse medo não deixa a gente fazer as coisas. Por exemplo, ai, professora, eu tenho medo de ar. Eu não quero nem sair de casa porque eu tenho medo do ar. Como que a gente vai viver sem o ar? O ar a gente respira. Então tem medos que não deixam a gente sem viver bem. Então quando tá assim, a gente tem que procurar ajuda, tá bom? Vamos fazer a nossa primeira atividade? Vamos lá? Olha lá o que nós vamos fazer. A nossa atividade, prestem atenção. Desenhe e escreva quais são os seus 2 maiores medos. Então você vai pensar, pedir ajuda de um adulto, se você ainda não souber escrever sozinho, o nome de 2 medos. Você vai escrever e depois desenhar um deles, para esse desenho ficar bem legal, certo? Entenderam? Vou repetir, vocês vão escrever o nome de 2 dos maiores medos que você tem. Coisa assim que você pensa, ai, eu tenho muito, muito, muito medo. E aí você vai escrever e vai desenhar uma delas, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês e já volto.
E aí, do que você tem mais medo? Você vai me contar? Sabe que para lidar com o medo, a gente pode pedir ajuda. Uhum. Às vezes é importante a gente contar para alguém o nosso medo, porque as pessoas não conseguem adivinhar, né? Ainda não conheci ninguém que olha assim pra gente e diz: você está pensando que tem medo de aranha. Não tem ninguém que faça isso ainda. Uhum. Então, para a gente passar melhor pelo medo, é bom conversar. Pode ser com a mamãe, pode ser com o papai, com o tio, com a tia, com uma professora, porque às vezes esse medo que você tem, a pessoa que já é adulta, já passou por isso, vai poder te ajudar. Uhum. Vocês viram ali no vídeo que o menino tinha medo de água, não tinha? Esse medo é muito comum, de chegar na piscina e falar: é muita água. Uhum. E aí você pode conversar com um adulto e dizer: eu tenho um pouco de medo de entrar nessa piscina. E aí o adulto pode te oferecer uma boia, o adulto pode oferecer para você entrar na piscina menor, o adulto pode se oferecer para entrar com você na água e te ajudar, ou até te inscrever numa aula de natação. Uhum. E aí o adulto vai te ajudar. É verdade, quando a gente tem medo, a gente pode pedir ajuda, certo? Combinado, não vai ficar inventando história de medo, hein? Até porque... Quem tem medo de chuva? Tem medo de chuva? Sabe que a chuva faz bem? A chuva molha a terra, a chuva faz com que a gente tenha água para beber. Uhum. A chuva dá alimento para as plantas, porque a chuva cai na terra e alimenta a planta. Professora, não tenho medo de chuva, tenho medo de raio. Mas o raio é uma coisa que acontece junto com a chuva. Uhum. E é só um barulho, não vai acontecer nada. É um barulho e uma luz que acontece, porque tem várias reações químicas acontecendo lá no céu que mostram aquela luz e aquele barulhão. Mas aquele barulhão não vai fazer nada com a gente, nem aquela luz. Uhum. Não se preocupem, se tiver com muito medo, chama um adulto, ok? Combinado? Então nós já vimos o monstrinho da alegria e o monstrinho do medo. Agora nós vamos ver aquele monstro que tinha quantos olhos? 2? Tinha 3 olhos aquele monstro? Nossa, ele deve ver muita coisa, não deve? Vamos ver que monstro que é aquele? Olhem lá. Era o monstro da coragem. Vamos ouvir a história do monstro da coragem? Olhem lá na tela. Na escola, Marcelo decidiu levantar a mão para responder a uma pergunta que a professora de matemática fez para a turma. Mesmo não tendo certeza da resposta, o menino resolveu arriscar. E sentiu na barriga um monstrinho grande, que parecia preencher toda a sua barriga. Marcelo desvendou um monstrinho da coragem. Percebeu que a coragem surgia junto com o monstrinho do medo. Ué? Tem espaço para mais de um monstro no mesmo lugar? Na mesma barriga? Que barrigão, hein? Lembrou de outro momento em que também sentiu coragem. Foi quando decidiu mergulhar no mar agitado com ondas que pareciam muito grandes. Ele percebeu que quando se sente corajoso, parece que ele ganha superpoderes iguais aos heróis e é capaz de enfrentar o medo. Quando o monstrinho da coragem está na sua barriga, ele tem certeza de que vai dar tudo certo. Quando alguém está sentindo coragem, Marcelo observou que a pessoa estufa o peito e enfrenta o medo. Olha só, esses 2 super-heróis aí atrás de mim. Quem conhece eles? Eu duvido. Essa super-heroína é a Super Pink, ou melhor, Super Mariana. A Mariana é uma super-heroína que gosta de rosa. Pink, será que o poder dela é jogar amor? Ou será que o poder dela é fazer o medo desaparecer? Porque nós vimos na história do Marcelo que ele fica muito corajoso e ele se sente um super-herói quando ele faz alguma coisa para vencer o seu medo. E o Super Enzo tá lá com seu peito estufado porque ele teve um ato de coragem. Olha só! E você? Já teve um ato de coragem? Me conta o que você já fez que você pensou assim: nossa, eu sou muito corajoso. Vocês sabiam que aconteceu uma coisa essa semana porque eu tive que ter muita coragem? Eu não sei se você reparou que o meu cabelo tá diferente. Você percebeu ou não? Não acredito. Esse cabelo aqui
é um ato de coragem. Vocês sabiam? Olha lá o meu cabelo como era antes. Nossa, professora, que diferente! Aham. Muitas pessoas diziam assim, ah, você não tem coragem de cortar esse cabelo. Você gosta tanto desse cabelo? Eu gostava do meu cabelo. Só que esse cabelo aqui é o cabelo que eu nasci. Uhum. Tinha um tempo que eu não gostava muito do meu cabelo, sabe? Eu achava que ele dava muito trabalho. E aí eu resolvi alisar o meu cabelo. Mas depois de um tempo, eu percebi que eu queria ficar com o meu cabelo natural. O que é natural? É do jeito que a gente veio ao mundo, não é mesmo? Que o papai e a mamãe misturou e a gente ficou do jeito que a gente é, não é mesmo? E eu resolvi cortar o meu cabelo. Eu fiquei com muito medo, sabia? Eu marquei lá no salão e aí eu pensei, acho que eu não vou. Melhor não. E aí começou a me dar uma dor na minha barriga, porque o meu monstrinho do medo tava, ó, se manifestando. E eu falei pra ele assim, agora é a minha vez de ter coragem. E eu fui lá e cortei o meu cabelo. Vocês gostaram? Depois vocês me contam, tá? Se vocês gostaram do cabelo. Mas esse foi um ato de coragem que eu tive. Sabe que quando eu era criança, eu tinha muito medo de falar na frente da professora. Uhum. Quando ela falava assim, Macleise, vai lá no quadro resolver aquela questão. Ai, que medo que eu ficava. A minha barriga doía muito porque meu moço do medo estava desesperado. E se eu errar? E se todo mundo rir de mim? E se por acaso a professora não entendeu o que eu escrevi? Porque a minha letra era meio estranha. Mas eu ia, né? E eu tinha um ato de coragem. E quando a professora dizia assim, muito bem, acertou, fazia até um certinho. Ah, eu saía, acertei, acertei. Viu? O ato de coragem fez com que eu vencesse o meu medo. Mas eu quero que você me conte qual foi o seu ato de coragem. Essa é a nossa atividade de agora. Olha lá. Lembro que um momento em que venci o meu medo foi quando... Pensa aí. Ai, professora, teve um dia... eu lembrei de uma história que eu quero contar para vocês. Quando eu era criança, eu morava num apartamento. E aí eu ia dormir, eu abria o meu olho assim, ó, tinha uma janela bem no quarto que ficava aparecendo assim, uma coisa se mexendo. Eu tinha um medão, eu cobria minha cabeça assim, ai, que medo, e acabava dormindo. Aí, passou uns dias, eu falei, eu vou olhar lá fora, o que será que tem nessa janela? Não era um galho de uma árvore que ficava balançando? Eu me senti tão boba, mas eu tinha um medão. Depois desse dia, eu via balançando e falava, é só o galho da árvore, viu? Eu tive um ato de coragem e eu poderia desenhar esse ato de coragem. Poderia desenhar do cabelo, de ir na frente. Nossa, quanto ato de coragem a gente tem, não é mesmo? Agora é sua vez de fazer. Eu vou dar um tempo bem legal para vocês desenharem, ok? Eu já volto.
Muito bem, eu tenho certeza que esses desenhos estão lindos. Antes de nós irmos para o final da nossa aula, esses são os nomes dos nossos gatinhos e gatinhas que participaram da nossa atividade de hoje, que apareceram com seus rostinhos. Olha que bonitinho o meu emoji. Que bonitinho. Então não esqueçam, lava bem a mão, usa máscara e se puder, fique em casa. Mas tem mais uma coisa que eu quero falar. Como nós falamos de medo e coragem hoje, eu quero que você lembre. Se acontecer alguma coisa com você e você achar que estava errado ou que não era legal aquilo ter acontecido, não tenha medo. Tenha coragem e conte para um adulto, ou o papai, ou a mamãe, a titia, o titio, a professora, algum adulto que estiver perto de você. Isso é um grande ato de coragem, tudo bem? Ótimo, então nós nos vemos na semana que vem. Gostaram do meu emoji? Bonitinho, né? Ah, que fofinho. A gente se vê na próxima aula, tá bom, galera? Um beijão para todo mundo.